Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 18. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Então vamos ler. 1 Pedro 2, do 18 em diante. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, fazendo bem, sois afligidos e sofreis. Isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele como em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amém? Irmãos, por favor, podem tomar seus assentos. Eu queria fazer uma indagação, uma pergunta a cada um de nós aqui. Para que você e eu, para que nós fomos chamados? Você já parou para pensar nisso? Para que você foi chamado? Para que eu fui chamado? Nós ouvimos desde o início da nossa caminhada cristã que temos um chamado. Você tem um chamado. Deus tem um chamado para a sua vida. Ouvimos isso com muita insistência, com muita recorrência. Ouvimos questões sobre chamado. Você tem um chamado, todos nós temos um chamado, Deus tem um chamado para a sua vida, mas para que você foi chamado? Para que eu fui chamado? A resposta para essa pergunta vai nortear a maneira como nós caminhamos. A resposta para essa pergunta, respondendo a contento, para que eu fui chamado, para que você foi chamado, vai nortear a maneira como nós caminhamos, a maneira como nós congregamos, a maneira como nós enfrentamos as tempestades, como nós louvamos há pouco, a maneira como nós vivemos nessa peregrinação. Pois bem, suponho que vocês, e assim como eu também, elaboraram várias respostas. Eu fui chamado para congregar, eu fui chamado para ser salvo, eu fui chamado para dar fruto, para frutificar. Imagino que essas podem ter sido algumas das respostas aí, né, em todas as nossas memórias. Mas, amados irmãos, eu e você fomos chamados para seguir os passos de Jesus. Amém? Igreja do Senhor, você foi chamada para seguir os passos de Jesus. E esse é o título da reflexão que nós vamos discorrer nessa noite. Chamados para seguir os passos de Jesus. Mas, irmão, esse é um assunto que é tão batido, né? Tão falado. Todos nós sabemos que somos chamados para seguir os passos de Jesus.
Sim, queridos, mas infelizmente, a deturpação e a deformação do movimento evangélico, sobretudo no Brasil, que uma parcela do movimento que nós conhecemos, está tão deformado, está tão desfigurado, que precisa ser falado ainda dessas coisas elementares. Porque, infelizmente, muitos pensam que são chamados para pertencerem a uma igreja, uma instituição. Muitos pensam que são chamados para envolverem-se em ativismos, seja ele religioso, seja ele filantrópico, humanitário. As pessoas estão pensando nisso. Eu sou chamado para fazer parte da igreja, de uma igreja física. Eu sou chamado para ter um cartão de membro, uma credencial. Muitos acham que são chamados para isso. Por isso que a resposta a essa pergunta, para que você foi chamado, vai nortear a maneira como você congrega, vai nortear a maneira como você caminha. Muitos acham isso, que são chamados para pertencer a uma congregação, para pertencer a uma instituição religiosa. Mas, pelo contrário, nós somos chamados para seguir os passos de Jesus. Essa verdade, ela saltou aos meus olhos quando meditava nesse texto, no versículo 21. Veja comigo, por favor. 1 Pedro 2:21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Lembrando que nesse contexto aqui, o apóstolo Pedro, ele estava dando umas orientações aos servos, no sentido de que eles se sujeitassem aos seus senhores, no sentido de que, pelo fato deles servirem a Cristo, eles sofreriam uma perseguição mais severa. Então, ele escreve aqui vários conselhos, incentivando e admoestando esses servos a que permanecessem humildes, a que permanecessem mansos, a que suportassem essas perseguições, essas aflições com mansidão. E Pedro vai recorrer justamente ao exemplo de Jesus. É o que está expresso aqui no versículo 21. Como também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais os seus passos. Portanto, essa verdade aqui, ela nos induz a pensar que essa atitude não está restrita aos servos a quem ele estava dando esses conselhos, mas seguir os passos de Jesus é uma verdade que precisa estar patente nos corações de toda a igreja, espalhada por toda a face da terra. Por isso, você e eu somos chamados a seguir os passos de Jesus. Ele nos deixou um exemplo. Como foi os passos de Jesus? Os passos de Jesus, irmãos, longe desse triunfalismo que está sendo jogado a nossa goela abaixo, seja em cânticos que você ouve e eu também ouvimos nas rádios, seja em conversas com evangélicos, seja até mesmo em pregações diversas que você e eu temos acesso, está sendo trazido esse triunfalismo barato, mas os passos que Jesus seguiu e os passos que nós devemos seguir, longe desse triunfalismo, desse oba-oba, desse é só vitória, foram passos de sofrimento, morte, ressurreição e glorificação. Amém? Os passos de Jesus foram sofrimento, morte, ressurreição e glorificação. Interessante, e eu quero que você perceba comigo, que muito antes de Jesus vir, muito antes de Jesus nascer, o profeta Isaías já falava a respeito disso. Naquele maravilhoso texto de Isaías 53, ali pelo versículo 3, ele vai falar bastante a respeito desse aspecto do sofrimento de Jesus.
Os passos de Jesus foram passos de sofrimento. Não foram passos de glórias terrenas. Não foram passos de sucesso humano, humanamente falando. Veja comigo, por favor, a partir do versículo 3, o que o profeta Isaías falou a respeito de Jesus. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Perceba no versículo 7 como o caminho de Jesus foi um caminho de sofrimento. Olha, e ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, não houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Veja que o profeta já falava a respeito do caminho difícil de Jesus, do caminho de sofrimento de Jesus. E esse é o caminho que nós devemos seguir, esses são os passos que nós devemos seguir. Será que nós estamos realmente dispostos? Será que nós estamos realmente entendendo que os passos que nós devemos seguir, os passos de Jesus, são passos de sofrimento? Isso conflita, isso entra em rota de colisão com esse evangelho fácil que está sendo pregado, com esse falso evangelho que está sendo pregado dia a dia, noite a noite. O evangelho de facilidade, de vitória, de conquista. Antes não, os passos de Jesus foram passos de sofrimento. O próprio Jesus falou a respeito disso, voltando um pouquinho, adiantando as páginas da sua Bíblia, em Mateus 16, no versículo 24, Jesus quando vai falar sobre chamando, quem fosse segui-lo, ele advertiu que o caminho seria de sofrimento. Ele orientou que o caminho seria de lutas. Veja comigo em Mateus 16, no versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos. Veja que ele não está falando aos de fora. Ele não está falando aos fariseus. Ele não está falando aos ímpios. Está falando com os seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz, e então siga-me. Interessante que quando ele fala de tomar sobre si a sua cruz, isso fala de sofrimento. A cruz nos fala de sofrimento.
A cruz nos fala de dor. A cruz nos lembra de angústia. Então não é um caminho fácil. O próprio Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. É um percurso de sofrimento. Segui-lo, os passos de Jesus, significa seguir passos de sofrimento. Jesus também falou sobre termos aflições nesse mundo. Em João, no capítulo 16, no versículo 33, ele falou, no mundo tereis aflições. No mundo nós teríamos aflições. Ele nos advertiu que o caminho seria difícil. Nós fomos destinados a isso, irmãos. Nós somos chamados a isso, a seguir os passos de Jesus. E são passos de sofrimento. Além de ser passos de sofrimento, os passos de Jesus envolvem morte. Há vasta passagens e referências bíblicas que falam a respeito da morte de Jesus na cruz do Calvário pelos nossos pecados. O próprio texto que nós lemos em Isaías 53 faz referência a esse fato, como ovelha muda, ele caminhava em direção aos seus tosqueadores, mas não abriu a sua boca. Os passos de Jesus envolvem morte. E em Romanos, no capítulo 6, convido você a abrir comigo, vai falar muito a respeito disso. Vai nos orientar a respeito de nós morrermos com Cristo. Será que eu e você estamos dispostos a, de fato, morrer com Cristo? Ou queremos viver a vida? Muitos hoje estão querendo viver a vida. Muitos hoje estão querendo viver a sua vida. Não estão querendo morrer com Cristo para viver a vida de Cristo. Romanos, no capítulo 6, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Não, de forma nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas o quê? Vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se morremos com Cristo,
o pecado não tem mais domínio sobre nós. Amém? Se morremos com Cristo, o pecado já foi vencido em Cristo Jesus. Como, pois, viveremos ainda no pecado se nós já morremos com Cristo? Estamos dispostos a seguir o espaço de Jesus, de sofrimento, de morte? Sei que sozinho, sem a ajuda do Espírito Santo, muitas das vezes nós vamos ressuscitar o velho homem. Sei que sozinho, muitas das vezes nós vamos trazer o velho homem de volta à vida. Mas, com a ajuda do Espírito Santo, buscando viver na palavra de Deus, buscando viver os conselhos do Senhor, nós morreremos para o pecado, viveremos para Deus, para a glória de Deus. Amém? Os passos de Jesus são passos de sofrimento, são passos de morte, de ressurreição e glória. Se nós estamos mortos para o pecado, devemos viver e andar em novidade de vida. Se morremos para o pecado, o caminho, o que nos aguarda é a glorificação, a eternidade com o Pai. O próprio Jesus prometeu isso. João 14, no versículo 1 e 2, veja comigo, por favor, João capítulo 14, no versículos 1 e 2. Diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar lugar. É importante a gente ter claro na mente que a promessa que o Senhor Jesus nos fez foi a promessa de vida eterna. Não foi promessa de bens, não foi promessa de conquistas terrenas, não foram promessas de triunfalismo humano que apenas infla o ego, mas a maior promessa que nós recebemos é a promessa da vida eterna. Não se turbe o vosso coração, ainda que os passos de Jesus sejam de sofrimento, ainda que os passos de Jesus sejam de morte, e em alguns contextos esses passos de morte são inclusive morte física. Oramos agora há pouco em favor da igreja perseguida. Eu e você estamos preparados para esses dias? É muito interessante que nossos irmãos que começaram essa trajetória, ainda no período dos apóstolos, eles tinham isso em mente, de que eles tinham como gozo, como privilégio, como alegria ser participante do sofrimento de Jesus. Como nós nos afastamos disso, né, irmãos? Como nós nos distanciamos dessa realidade, de se alegrar em ser participante do sofrimento de Cristo. Se nós somos chamados para seguir os passos de Jesus, nós somos seus discípulos. Não somos religiosos. Não fomos chamados para erguer templos, instituições. Não somos chamados para adquirir grandes propriedades para a instituição religiosa. Somos chamados para sermos discípulos de Jesus e seguir os seus passos. Passos de sofrimento, passos de morte, de ressurreição e glorificação. Se nós estamos voltando à realidade da igreja apostólica, da igreja nos primeiros dias, irmão, da igreja de Atos, nós devemos ter essa verdade bem pulsante em nossos corações, em nosso sangue. Temos que nos alegrar em passar pelo sofrimento que Cristo passou. Temos que nos alegrar, sentir regozijo, não temor, não medo, não angústia, mas alegrai-vos por participar do sofrimento que Cristo passou. Se somos discípulos de Jesus, essa deve ser a nossa realidade.
Amém? Romanos 8, eu convido a você a abrir comigo, Romanos 8, a partir do verso 17, vai nos dar uma perspectiva muito interessante sobre o sofrimento que agora enfrentamos. Nós sofremos agora para, em breve, estarmos eternamente com o Senhor. Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 17. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Agora perceba a parte B do versículo. Se é certo que com Ele triunfamos, é isso que está escrito na sua Bíblia? Se é certo que com eles avançamos? Não. Se é certo que com eles padecemos. O caminho de Cristo, o espaço de Cristo são caminhos de padecimento, de sofrimento, de morte. Porém, veja a resposta no final do versículo. Além de ser caminho de sofrimento, é também caminho de glorificação. Olha, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste presente tempo não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê, não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Amém? Sofremos agora por um tempo, porque nós temos essa esperança de um dia estarmos eternamente com o Senhor. Muitos têm perdido de vista essa esperança. Na verdade, muitos têm perdido essa esperança. Estão vivendo um dia após o outro. Estão vivendo segundo o curso do mundo. Não estão vivendo de acordo com os passos de Jesus. Se eu e você somos discípulos, nós devemos seguir os passos de Jesus, passos de sofrimento, de morte, de ressurreição e glorificação. Portanto, o que nos resta? O que nós temos de fazer? Amados irmãos, precisamos seguir os passos de Jesus. Ainda que o espaço de Jesus esteja longe de ser uma peregrinação triunfalista, como nós enfatizamos bastante, é uma caminhada de sofrimento, uma caminhada de morte. Eu e você devemos morrer com Cristo, morrer para o pecado, não deixar que o pecado esteja ressuscitando o velho homem. Mas também é uma caminhada de ressurreição e de glorificação. A exemplo de Cristo, devemos fazer esse percurso com mansidão. Devemos fazer esse percurso com paciência, suportando as aflições, suportando o sofrimento, mortificando a sua carne, a minha carne, a cada dia. Devemos fazer esse percurso com perseverança,
Quantos de nós, irmãos, em algum momento já não perdemos essas ações, esses atributos em algum momento, já perdemos a paciência em algum momento. Jesus está demorando muito. Meus avós falavam disso, já fazem 2000 anos. Quantos têm perdido a mansidão? Quantos têm perdido a esperança? Portanto, quero concluir essa mensagem trazendo um texto bíblico e que fica como conselho para nossas vidas, voltando lá para 1 Pedro, no capítulo 4. 1 Pedro, no capítulo 4, a partir do verso 12. E assim nós devemos seguir os passos de Jesus. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, os ímpios, ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Antes, porém, se padece como cristão, não se envergonhe de maneira nenhuma. Antes, glorifica a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se o primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém? Quero convidar você a orar comigo nessa noite, suplicando ao Senhor misericórdia, que nos ajude a caminhar, a seguir os passos de Jesus, passos de sofrimento, de morte, ressurreição, glorificação. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa preciosa oportunidade, Senhor. Agradecemos porque o Senhor, uma vez mais, usou de misericórdia para conosco, ó Deus, e nos expôs a sua palavra, Senhor. Pai amado, que cada texto citado, cada expressão, ó Deus, que foi feita, meu Deus, encontre lugar em nossos corações, ó Pai. Que possamos entender, Senhor, para que nós fomos chamados. Longe de sermos chamados para viver uma vida triunfalista, ó Deus, conforme prega um falso evangelho moderno, fomos chamados, Senhor, para seguir os seus passos, os passos de Jesus, Senhor. Nos prepara, ó Deus, nos ajude, nos forge, Senhor, para que possamos viver esses passos de sofrimento, ó Deus. Para que possamos, ó Deus, morrer a cada dia, Deus, com Cristo, morrer para o pecado, ó Deus, e ressuscitar, ó Deus, uma nova criatura para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, ajude cada um de nós aqui nessa noite, ó Pai, a entender que precisamos seguir esses passos, pois somos Seus discípulos, Seus seguidores.
em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. E amém.